Oi, pessoal, aqui é Mariana Bruce, professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis. Estamos aí vivendo uma crise, uma pandemia global em que devemos ficar em casa, cuidando uns dos outros, lavando bem as mãos. E enquanto essa crise não passa, a nossa equipe está muito empenhada em se apropriar das ferramentas digitais para que a gente possa dar continuidade à nossa relação, à discussão, né, sobre o nosso conteúdo, sobre o nosso material, porque a roda não pode parar, né? Então, a partir dessa semana, vocês vão contar aí com o Google Sala de Aula, que vai ser um espaço para o nosso encontro de diálogos, onde eu vou disponibilizar materiais para vocês, essas videoaulas, onde vocês vão ter acesso também a exercícios e, onde vocês vão poder tirar dúvidas. Vocês também vão contar a partir dessa semana com os nossos plantões ao vivo no YouTube, com a nossa equipe de sociologia e um espaço para vocês tirarem dúvidas também. Enfim, a gente está aí procurando de alguma maneira manter essa chama acesa e com a expectativa de que em breve estejamos de volta em sala de aula, porque eu sei que esse espaço não substitui as nossas relações, os nossos afetos, mas a gente está preparando esse material com o maior carinho e boa sorte aí, espero que vocês curtam. Qualquer coisa é só escrever para mim lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então vamos lá? A proposta da aula de hoje é a gente, antes dessa crise, a gente encerrou o ciclo de filosofia, então nós vamos iniciar o ciclo de sociologia. Então, nas próximas semanas, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre esses assuntos, né? Que dizem respeito ao surgimento da sociologia e aos seus principais fundamentos, né? Eu vou apresentar aqui as linhas clássicas do pensamento sociológico, passando por Augusto Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, alguns dos seus principais conceitos e fundamentos para o estudo da sociedade. Então vamos lá. Inicialmente, a sociologia, né, o estudo da sociedade, surge como uma nova ciência. Então, a ideia era realizar justamente um estudo científico da sociedade em um contexto marcado por grandes transformações. Eu estou falando aqui do século XIX, que é um contexto de consolidação do capitalismo, do processo de industrialização, da urbanização. É um processo que vem, né, das transformações provocadas pela Revolução Industrial, pelas revoluções burguesas. O mundo, de fato, se transformou radicalmente e para muitas pessoas ali no século XIX era necessário compreender aquele processo, entender o que estava acontecendo por trás de todos aqueles fenômenos. E assim também, né, no avanço do estudo das ciências naturais, alguns pensadores, alguns filósofos tentaram justamente aplicar esse método científico para o entendimento da sociedade, porque explicações sobre os fenômenos sociais sempre existiram, de diferentes matrizes, de diferentes formas. A diferença e o que define o surgimento da sociologia como um campo do conhecimento é justamente a aplicação do método científico para o estudo dessa sociedade. Então, vão se buscar justificações racionais para o entendimento dos fenômenos, né, das relações humanas, dos padrões, a busca por esses padrões sociais que determinam os comportamentos, ou então das dinâmicas coletivas, enfim. A sociologia, portanto, ela surge com essa prerrogativa de ser uma ciência social, uma ciência que estuda a sociedade. Então, vamos ver aí. Agora, diferentemente das ciências naturais, nas ciências sociais você tem um campo amplo de perspectivas possíveis, né, para análise dessas relações. E aí a gente define aqui algumas linhas clássicas do pensamento sociológico. Esses caras que vocês estão vendo aí, o Augusto Comte, o Émile Durkheim, o Karl Marx, o Max Weber, eles são considerados assim os pais da sociologia, porque a partir das suas contribuições se desdobraram correntes sociológicas que dialogam com as contribuições que eles fizeram lá no comecinho, no final do século XIX, começo do século XX.
até hoje eles são considerados autores de referência para o estudo da sociedade. E aí nós vamos entender mais ou menos a perspectiva de cada um deles e entender as suas diferenças e as suas contribuições para a análise da sociedade. Então a gente vai começar aqui com a corrente positivista funcionalista, né? Essa perspectiva, que é constituída pelas contribuições do Augusto Comte e do Emile Durkheim, toma como ponto de partida a ideia de que existe uma vida social acima e fora dos indivíduos, uma preponderância de uma consciência coletiva sobre o indivíduo. Então, é uma corrente que vai procurar entender quais são os padrões, as leis que determinam o comportamento dos indivíduos. E aí eles vão ter algumas diferenças específicas e a gente vai analisar com cuidado, assim, com maior detalhe cada um deles. A começar pelo Auguste Comte. Nasceu em 1789, morreu em 1857. O Auguste Comte é considerado o fundador da sociologia, né? Ele foi o primeiro, de fato, a colocar esse termo, né, de uma ciência que estudasse a sociedade, que inicialmente ele chama de física social, e a partir dali, nessa busca, né, por compreender o funcionamento da sociedade, ele vai elaborar uma teoria, que é a teoria positivista, e que vai ter suas características, mas que justamente tem como base fundamental a aplicação desse método científico. Ele observava que nas ciências naturais ocorreram enormes avanços do ponto de vista do entendimento, né, do funcionamento da natureza, então isso deveria ser aplicado também para o entendimento do funcionamento da sociedade, também para promover o seu desenvolvimento em um sentido determinado, que é o sentido da afirmação da ciência como o caminho para a evolução da sociedade. Então, o Comte, ele é um filósofo francês que cria a corrente positivista e dentro dessa corrente ele elabora a teoria dos 3 estados, né? Como é que funciona isso? Então, segundo o Auguste Comte, o que você vai ter é o seguinte: as sociedades, elas se desenvolvem a partir de 3 estágios, né? Quer dizer, ele identificou 3 estágios de desenvolvimento das sociedades. Existiria um estágio primitivo, que ele vai chamar de teológico, que é um estágio onde as explicações para os fenômenos sociais, elas se dão fundamentalmente a partir de uma justificativa religiosa, os fenômenos ocorrem pelas ações dos deuses, né? Então, você tem uma predominância dessas explicações de caráter teológico, religioso para o entendimento dos fenômenos sociais. Na sequência, haveria um outro estágio, um pouco mais avançado do que esse, que é o estágio metafísico. Metafísico é aquilo que é além da física, além do concreto, é o abstrato, né? Então, nesse estágio, as explicações para os fenômenos sociais se dariam a partir de uma razão filosófica. Se busca a explicação da origem, do destino do universo, mas ainda num sentido muito abstrato, ainda num sentido muito descolado da materialidade. É um avanço, mas ainda seria um estágio intermediário do desenvolvimento das sociedades. O último estágio, o estágio mais avançado, seria justamente o estágio positivo, que é o contexto do surgimento da ciência como esse processo de entendimento e de promoção do desenvolvimento humano, quando se aplica, se utiliza a ciência como esse referencial de mundo, né? E é nesse momento que se alcança uma maturidade do espírito humano. Então percebam que o Comte, ele é um evolucionista. Isso significa que ele vai pegar
todas as sociedades do mundo, os diferentes grupos culturais, diferentes processos, e vai colocar numa linha evolutiva, classificando essas sociedades em seus estágios ou mais primitivos ou mais avançados, entendendo que os estágios primitivos correspondem aí a esse estado teológico de explicações religiosas, esse grau intermediário, mas ainda também atrasado, digamos assim, que é o metafísico, né, que são de explicações abstratas, e aí sim, o estágio avançado, o ápice do desenvolvimento da sociedade humana seria esse estágio positivo, que é o estágio onde a ciência se torna a base fundamental para o entendimento dos aspectos sociais e para a promoção do desenvolvimento. Portanto, essa corrente positivista vai procurar entender as características desse saber científico e toda forma de conhecimento, né? E isso vai ser muito importante, porque essa preocupação do Comte de aplicar esse método científico, de trazer a ciência para o estudo da sociedade, vai ter desdobramentos super importantes no campo da sociologia, porque ainda que vários outros sociólogos, digamos assim, discordem do Comte, ele dá esse ponto de partida, né? Ele é importante porque ele inaugura esse movimento de tentar trazer os acúmulos do conhecimento científico com todo o seu método, né, com toda a sua objetividade, com a busca, né, da experimentação, da comparação, dessa análise mais refinada, baseada na razão, para entender os fenômenos sociais. E aí, né, ele vai ter uma influência muito grande no pensamento brasileiro. No Brasil, né, vocês devem lembrar da nossa bandeira, tem lá os dizeres, né, ordem e progresso. Existe um princípio positivista, né, que é a lógica, né, do amor por princípio, a ordem vem na base e o progresso é o fim. O que isso significa, né? O positivismo ele exerce uma forte influência no Brasil na segunda metade do século XIX, que é justamente o momento em que avançam os movimentos republicanos, críticos ao Império do Brasil e que procuravam uma nova identidade, né, para esse país. E aí tem o processo de elaboração de uma nova Constituição e o lema Ordem e Progresso, que acaba sendo estampado na nossa bandeira, tem uma base positivista de compreensão de mundo, que significa o quê, basicamente? Ora, para a gente alcançar esse estágio de desenvolvimento máximo, né, de plenitude, para alcançar o positivo, o estado positivo, era necessário aplicar a ciência, era necessário garantir, em primeiro momento, a ordem social, para que se pudesse promover o progresso a partir da ciência. Então, o progresso ele tem a ver com a afirmação dessa ideia da ciência como a base promotora do desenvolvimento e a ideia também de que é necessário um controle social, uma ordem que dê condições para que esse processo se desenvolva. Então, essa lógica, né, do Comte é uma lógica que aponta para um ideal de progresso científico e que vai ter suas consequências sociais também, porque um dos desdobramentos do pensamento do Comte é justamente que ele justifica uma perspectiva etnocêntrica, ou seja, vai estabelecer de alguma forma que uma determinada sociedade seria mais desenvolvida do que outra. Então, uma sociedade seria melhor do que outra, seria mais avançada do que outra. E na prática, historicamente falando, o que você vai ter é uma afirmação de uma Europa considerada como o ápice do desenvolvimento humano e um continente africano ou americano com seus povos nativos, ameríndios, como continentes, regiões atrasadas em que ainda precisariam alcançar aí, esse estágio de desenvolvimento, de progresso, e para tanto a ordem seria a base necessária para alcançar esse ideal. Deu para entender?
Então é isso aí, esse é o nosso Conte, né? E o positivismo. Com isso, vocês já conseguem fazer uma boa parte desse material. Na sequência, eu vou fazer um outro videozinho para apresentar também as contribuições de Emile Durkheim no pensamento sociológico, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente se encontra. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.